Hoje foi o dia de falar sobre os acontecimentos daquele submersível que implodiu essa semana nas águas do Oceano Atlântico, na região norte do Oceano Atlântico. E esse vídeo eu separei para nós falarmos as dificuldades que foram encontradas para que pudesse, digamos assim, complicar ou dificultar mais aquela viagem, né? A viagem daqueles bilionários. Primeiro, a gente precisa entender que o final ali, o fundo do oceano, não é igual acontece no Bob Esponja calça quadrada. Não é daquele jeito, onde é tudo lisinho, tudo muito bem iluminado, não é assim. Para ter uma ideia, esse veículo subaquático, para poder chegar aos 4.000 metros de profundidade, ele gastaria cerca de 2 horas e pouco, quase aí 2 horas e 15, 2 horas e 20. Então esse seria o tempo necessário para percorrer ali aqueles quase 4 quilômetros. Durante esse período que ele vai começar a descer, ele vai enfrentar sérias dificuldades, como por exemplo o aumento da pressão. A cada 10 metros que ele atinge, ele aumenta uma pressão atmosférica. Se você não sabe o que é pressão atmosférica, eu fiz um vídeo hoje explicando sobre isso. Procura aqui no canal que você vai ver. Então, à medida que ele vai descendo, a cada 10 metros, uma pressão atmosférica aumenta. Quando ele atinge os 4.000 metros de profundidade, ele já tem uma pressão atmosférica de cerca de 400 vezes. Isso dá um peso absurdo de pressão em cima do casco, em cima do submarino ali, né? Não é submarino que fala. O veículo subaquático. Então o veículo precisaria ter uma estrutura extremamente resistente para isso. O segundo ponto, que à medida que vai se descendo a profundidade, mais frio vai ficando. A temperatura vai ficando cada vez menor, o que pode chegar a uma temperatura de cerca de menos 4 graus, quando você chegar no mais próximo profundo possível. Nessa temperatura, é difícil você imaginar que um veículo daquele, com a tecnologia, ou mesmo combustível e motor, possa funcionar de maneiras adequadas. A menos 4 graus precisa de um equipamento eletrônico muito bom para que ele não depane nessa temperatura. Outro fator é a questão da luminosidade, da luz. A luz consegue penetrar cerca de 200 metros nas águas do mar. A partir disso, a partir de 200 metros, já começa a ficar escuro. Então imagina com 4 quilômetros. Nessa profundidade também, a partir dos 2.000 metros, ou até menos que isso, a comunicação quase fica escassa, não tem como comunicar com ninguém. GPS não funciona debaixo d'água, então a comunicação é outro ponto negativo. Sem contar que quanto mais baixo você vai atingindo, mais difícil é o território ali, é a parte geológica. Porque são formadas muitas vezes por montanhas, vales, penhascos. Essas formações geológicas podem dificultar ainda mais o acesso, a navegação, o trajeto do veículo subaquático. Mais fácil falar isso. E essas são apenas algumas das grandes dificuldades de um veículo se locomover no fundo do oceano. Corajoso esse povo que desceu, viu?